Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 12 de fevereiro de 2022. O Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 8, versículo 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos para que eles distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Era 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo a barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos Jesus tendo compaixão daquele povo que estava com ele há 3 dias, Jesus ensinando, pregando, e aquele povo não queria sair de perto de Jesus. E Jesus, sempre que se coloca no lugar do outro, os evangelistas usam essa palavra de compaixão, que é que se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, não porque aquele povo passava fome, era um povo necessitado, era um povo pobre, podia até ser pobre, mas eram pessoas que estavam ali com Jesus e as suas provisões já haviam acabado. E Jesus não queria que essas pessoas desfalecessem pelo caminho, porque para muitos a caminhada era longa. Então Jesus vai chamar os discípulos para testar a fé deles. E Jesus vai dizer: os discípulos irão dizer: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Os discípulos estão ali com Jesus, acompanham Jesus, mas ainda não entenderam o poder e a graça de Deus. E aí Jesus vai mostrar para eles quantos pães tem. Eles vão dizer 7. Jesus manda que o povo se sente na grama, ali no chão, e dá graças a Deus e vai distribuindo os pães aos discípulos, os discípulos ao povo. Depois pega também os peixes, dá graças novamente e distribui também. E ali eles recolhem também 7 cestos de pães. E ali eram 4.000 pessoas, e Jesus faz essa graça, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Portanto, meus irmãos, não podemos duvidar jamais da graça de Deus. Jesus se compadece de cada um de nós, daquele necessitado, daquele que sofre. Portanto, nós tenhamos a certeza que Jesus não nos abandona jamais, e nós tenhamos que ter a fé, acreditar que para Deus nada é impossível, e com a graça de Deus o pouco se torna muito, mas sem Deus o muito não vira nada. É a graça de Deus que é abundante, e
nessa multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus faz a prefiguração da comunhão, da Eucaristia, aquilo que nós recebemos durante a Santa Missa, o seu corpo e o seu sangue nas espécies eucarísticas, como Jesus mesmo diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. Que Jesus continue tendo compaixão de cada um de nós e continue multiplicando as graças, as bênçãos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para cada um de nós.